Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula do componente matemática aqui na primeira série. Eu sou o professor Rino e eu quero que você acompanhe comigo o detalhamento e também o objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. O objeto de conhecimento é a interpretação, compreensão e transformação de unidades de medidas, comprimento, área e volume, unidades de armazenamento e velocidade de transferência de dados, destacando aspectos etnomatemáticos das diversas culturas da região adotadas ou não pelo Sistema Internacional SI. Acompanhe agora o detalhamento. Unidades de armazenamento e velocidade de transferência de dados, Sistema Internacional SI de medidas. Então, esse é o nosso tema. Acompanhe, então, a nossa aula. Muito bem, vamos dar início, então, ao nosso conteúdo, começando aí com a unidade de medidas de armazenamentos de dados. Então, a gente vai ver aqui um sistema, né, que é muito utilizado aí na informática. Olha só, são unidades criadas para medir a quantidade de dados que podem ser armazenados nas memórias, né, nas memórias do computador, tá? Então, nós vamos trazer aqui alguns exemplos para você acompanhar comigo. Olha só, nós temos aí como exemplos de memória, né, o HD, o DVD, o CD, o pendrive e o disquete, né? Eu tenho certeza que você já se deparou com algum deles, né? Por exemplo, o HD, que é o que está na nossa imagem aí, né? Ele tem aí uma quantidade de memória, ou seja, nós temos aí 2 terabytes de memória para o HD, né? E a gente vai entender o que significa, então, esse terabyte, né? Essa quantidade de memória. Vamos trazer mais exemplos para vocês, eu tenho certeza que você já se deparou com algum, né? Olha aí, o DVD, por exemplo. O DVD tem uma capacidade de memória de 4,7 GB. Então, eu tenho certeza que você já viu em algum lugar um DVD, não é mesmo? E, continuando os nossos exemplos, né, nós temos aí também o CD, capacidade um pouco menor, 700 megabytes. Mas como é que eu sei que é menor? Porque a gente vai ver aqui como é que se dá, então, o sistema de medidas, tá bom? Bora ver outro exemplo? Acompanhe comigo, ó, o pendrive, né? Isso aí é bastante usual, bastante comum hoje em dia, né? O pendrive, ele tem aí diversas capacidades de memórias, né? Mas esse que nós trouxemos aqui como exemplo, ele possui aí 4 GB de memória, tá bom? Você coloca aí os mais variados tipos de arquivo nesse dispositivo. Outro exemplo aí, para quem é mais antigo que nem eu, né? O disquete. Disquete, ele tem aí uma memória de 1,44 megabytes, tá? Temos aí alguns exemplos, né? E essas capacidades, elas variam conforme o dispositivo, né? Conforme a tecnologia também empregada, né? Com a popularização do computador e principalmente, né, da internet, as grandezas usadas na informática caíram na boca do povo e hoje está presente no nosso dia a dia. Tenho certeza que algum desses exemplos que você viu aí, você já teve contato, né, ou você pelo menos já viu, e com certeza você também já viu essa capacidade de memória, né, essa unidade de medida que a gente emprega aí quando a gente fala nas memórias desses dispositivos. Vamos dar sequência à nossa aula agora para a gente se aprofundar cada vez mais nesse sistema de medidas. Olha só, como são medidas as informações guardadas no computador, né? Ou então nesses dispositivos? É a grande pergunta que a gente tem para ser feita, né? Vamos entender então como é que funciona tudo isso, né? Da mesma maneira que usamos algumas medidas para saber quanto pesam, ou medem, né, as coisas, também usamos unidades de medidas que permitem calcular a capacidade de armazenamento de informações ou processamento de dados em um computador. Tudo que for guardado em qualquer memória de armazenamento terá uma estrutura baseada em bytes, seja um texto, seja uma foto, seja uma música ou um filme. Mediremos o seu tamanho pela quantidade de bytes utilizados na sua criação. Então, vocês viram aqui alguns exemplos, né? Nós demos aqui alguns exemplos, então vamos nos aprofundar nesse sistema de medidas. Acompanhe comigo, olha só. As unidades de medidas de armazenamento de dados mais usados são o bit, o byte,
o kilobyte, o megabyte, o gigabyte e terabyte. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nesses nomes, né? Acompanhe comigo para entender o que é o bit. Olha só, o bit é a menor quantidade de informação que se pode armazenar no computador, tá? Então ele é a nossa menor quantidade de informação, tá? O que é o byte? O byte é um conjunto de 8 bits. Então, cada vez que a gente tem reunido então, 8 bits, a gente conta então 1 byte, tá? É assim que vai funcionar então o nosso sistema de medidas, tá bom? E aí a gente vai também ensinar, né, mostrar para vocês como é que a gente faz a conversão. Acompanhe então comigo para a gente começar a entender isso. Olha só, para entendermos como se relacionam essas unidades de medidas entre si, vamos observar a nossa tabela. Acompanhe comigo aí na tabela, olha só. Nós temos aí, na coluna da esquerda, né, o nome que eu apresentei para vocês, né, o byte e também o bit. O símbolo que nós utilizamos na próxima coluna, né, para o byte, aliás, para o bit, nós temos apenas um B minúsculo e para o byte nós temos um B maiúsculo, tá? Nós temos também a terceira coluna, né, a quantidade de bits. No caso, um byte aí possui apenas 8 bits, né? É o pontapé inicial para a gente entender, então, o nosso sistema de unidades, tá bom? Olha só a curiosidade que nós temos. O bit é a menor quantidade de informação que se pode armazenar no computador, né? Nós já falamos sobre isso. E um byte representa o espaço necessário para armazenar uma única letra do alfabeto. Então, quando você coloca uma informação no computador, né? Você tecla lá alguma letra, por exemplo, essa letra vai ter, então, 1 byte, tá bom? Ou seja, 8 bits. Então, cada informação, né, que você insere no computador, nós vamos denominar em bit ou em byte, tá bom? Vamos seguir com a nossa tabela para a gente entender um pouco mais agora com os múltiplos, né? Nós temos agora o kilobyte, tá? Com o seu símbolo aí, o KB, né? Ou então kbyte. 1 kilobyte equivale a 1024 bytes, tá bom? A maior parte dos documentos que contém apenas um texto ocupam algumas dezenas de kilobytes. Então, quando a gente está digitando um texto, né, a gente já está aí nas casas dos kilobytes, tá bom? São tantas informações que a gente já está inserindo no computador, tá bom? Que a nossa unidade de medida também vai ter que crescer. Então, 1 kilobyte ele vai equivaler a 1024 bytes. Se a nossa informação for crescendo, for maior do que isso, nós temos aí uma outra medida, né, que é o megabyte, que é justamente o que nós temos aí na nossa linha de baixo, tá? Simbologia dele é o MB ou MByte, tá? E 1 megabyte equivale a 1024 kilobytes, tá bom? É 1024 kilobytes agora, tá? Em média, uma foto com boa resolução ocupa cerca de 4 megabytes, enquanto uma música poderá ocupar cerca de 8 megabytes. Então a gente coloca esses exemplos, né, para você ter uma noção, né, quando você coloca uma foto, quando você coloca ali uma música, né, qual é a quantidade de espaço que está sendo ocupado na memória, tá bom? Temos mais informações, então, sobre a nossa unidade de medida, né? Acompanhe comigo, olha só. Se a nossa informação for maior, então nós temos aí o gigabyte, né, com a simbologia GB, ou então gbyte. 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes. Com essa medida, entramos no reino multimédia, né? Sendo possível, a partir daqui, começar a armazenar diversos filmes. Então, nós já temos aí uma capacidade maior, né, de armazenamento, então já cabe aí, por exemplo, um filme, tá? Abaixo nós temos o terabyte, né, com o símbolo TB, ou então tbyte, tá? 1 terabyte equivale a 1024 gigabytes. Então, 1 terabyte pode armazenar cerca de 40 filmes em alta definição ou perto de 200 mil músicas. Tá? Então percebam que conforme as nossas informações vão sendo inseridas no computador, nós temos então uma
nomeação, né? Uma nomeação dentro do sistema de unidades e medidas, né? Para a gente ter uma noção do espaço que está ocupando ali na memória do computador, tá bom? E aí você deve estar se perguntando, beleza, como é que a gente faz então a conversão? Acompanhe comigo para você entender direitinho como é que a gente faz então essa conversão. Olha só, a regrinha é bem simples, ó. Nós temos aí da unidade menor, da maior para menor, né? Nós vamos então fazer uma multiplicação. Então acompanhe que as nossas setas aí estão indo para a esquerda, né? Então no caso vamos começar lá de trás, ó, do gigabyte para megabyte. Se você quer transformar essa unidade de medida gigabyte para megabyte, você vai então multiplicar por 1024, tá? Se você quer transformar então de megabyte para kilobyte, você vai multiplicar então por 1024. Se você quer transformar de kilobyte para byte, então mais uma multiplicação de 1024, tá? A única diferença agora vai ser com relação ao byte e o bit, né? Se você quiser transformar, então, de byte para bit, apenas uma multiplicação por 8, tá bom? Então, seguindo essa regrinha aí das flechas, tá bom? Você não vai conseguir errar facilmente, tá? Essa conversão, tá? Então, lembrando lá do gigabyte, né? Setinha para a esquerda, cada conversão você multiplica por 1024, com exceção da última, né, que é o byte para o bit, que é apenas uma multiplicação por 8. Bora ver alguns exemplos para a gente entender melhor como é que funciona então essa conversão? Acompanha aí comigo, olha só. Vamos começar então pelo mais básico, né, convertendo aí 10 bytes em 8 bits. Tá? Como é que a gente vai fazer essa conversão? A gente está então olhando aqui a nossa tabela. Para a gente fazer essa transformação, a gente está aqui, ó, no byte, né? E nós queremos converter para bit. Então, a gente vai fazer uma simples multiplicação por 8, tá? Bora ver aqui o nosso exemplo, ó. Para converter 10 bytes para bits, fazemos então o quê? Vamos pegar o 10, né? Se é byte para bit, uma multiplicação por 8. Então, 10 vezes 8 bits, ou seja, 80 bits. Tá? Bem simples para a gente começar a entender essa conversão. 10 bytes são equivalentes a 80 bits. Essa é a nossa primeira conversão, utilizando aqui a nossa tabela. Tá bom? Esse é o básico, né? Vamos avançar um pouquinho? Vamos ver o nosso próximo exemplo aí. Acompanhe comigo. Nós vamos agora converter 2 kilobytes em bytes, tá? Vamos voltar aqui no nosso esquema para a gente entender, então, como é que vai funcionar a conversão. Olha só. Nós estamos, então, em kilobyte e a gente quer converter para byte, né? Então, aqui, ó, a gente vai, então, fazer aqui, ó, uma multiplicação por 1024, né? Então, nós vamos pegar 2 e multiplicar por 1024. 2 kilobytes multiplicados por 1024, vamos ter como resultado 2048 bytes. Portanto, 2 kilobytes são equivalentes a 2048 bytes, tá bom? Então, bem simples, né? Seguindo a orientação da nossa flecha, então, a gente multiplica por 1024, né? Se a gente estiver multiplicando, transformando, né, convertendo de kilobyte para byte, basta uma multiplicação por 1024, né? Essa é a nossa regrinha, tá bom? Bora ver, então, a nossa sequência aí de conversão, né? Agora, se a gente quiser, então, passar de uma unidade menor para uma maior, tá? Seguindo uma orientação diferente daquelas nossas primeiras flechas, né? Agora, a gente está indo da menor para maior. No caso aí, por exemplo, o bit, para ser transformado em byte, nós vamos agora dividir por 8, né? Se no sentido inverso a gente multiplicava, então nesse sentido agora nós vamos dividir, tá bom? E
para a gente converter do byte para kilobyte, a gente vai dividir por 1024. Do kilobyte para megabyte, nós vamos dividir por 1024 também. E se a gente quiser converter de megabyte para gigabyte, mais uma divisão por 1024, tá bom? Então repare que os valores são os mesmos, né? O que mudou aí são, no caso, é a operação, né? Antes era a multiplicação e agora é a divisão. Perfeito? Vamos ver mais exemplos para a gente aprender a resolver essas conversões. Olha só. Nosso primeiro caso aí, ó, nosso primeiro exemplo. 16 bits, nós vamos converter para bytes. Então, seguindo o nosso esquema, né? Vamos voltar aqui para a gente observar mais uma vez o nosso esquema. A gente está em bit e a gente vai agora converter para byte, ó. Setinha para a direita, então a gente vai dividir por 8, tá? Como são 16 bits, então são 16 bits dividido para 8, tá? É claro que 16 dividido para 8 vai dar 2, tá? Então, 2 bytes. Portanto, 16 bits são equivalentes a 2 bytes. Beleza? Bem simples para a gente começar a entender, não é? Bora ver para o nosso... Vamos agora para o nosso próximo exemplo, para a gente também ver mais um exemplo agora da conversão aí de 4.096 megabytes. Agora nós vamos transformar em gigabytes. Então, se a gente observar mais uma vez o nosso esquema, né? Vamos voltar aqui para o nosso esquema. A gente vai então de megabyte para... Cadê? Megabyte para gigabyte. Está aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, do megabyte. Nós vamos para o gigabyte, setinha para a direita. Nós vamos então dividir por 1024. Então vamos lá. Dividindo então 4.096 por 1024, a gente vai ter 4 gigabytes. Então é o nosso valor convertido, tá? 4.096 megabytes são equivalentes a 4 gigabytes, tá bom? É assim então que a gente vai converter os nossos valores. Beleza? Então perceba que é um esquema bem simples, né? Bem parecido com o que a gente está acostumado no sistema de unidade de medidas, né? A exceção é ali quando a gente vai transformar de bit para byte, né? Que nós temos que ou multiplicar ou então dividir por 8, né? Mas o restante é bem parecido, né? Vamos ver mais alguns exemplos para a gente ficar aí mais antenado com essa conversão, né? Acompanhe esse exemplo aí comigo, olha só. O HD com 2 GB de armazenamento possui o equivalente a quanto? Enquanto em megabytes, tá? Como a gente entendeu lá na nossa tabela, né? Esse MB significa megabytes. Então a gente vai transformar de gigabytes, né, para megabytes. Então a gente vai pegar esse 2 e multiplicar por 1024, totalizando então em 2.048 megabytes, tá bom? Seguindo o mesmo esquema, né? A gente pegou então uma multiplicação, já que é de gigabyte para megabyte, uma multiplicação por 1024. Vamos seguir com mais algum exemplo aí, ó. Né, mais uma vez, né, um disco rígido, que é esse que nós temos na nossa imagem, 2 GB de armazenamento é equivalente a 2.048 megabytes, tá bom? Olha só esse nosso exemplo aí. Nós temos o seguinte, o Daniel, que é professor de informática, tem várias apostilas em seu computador pessoal, que em média ocupa aí 900 KB, né? O que é KB mesmo? KB é kilobytes, né? Cada um, então, ocupa em média 900 kilobytes cada, né? Quantas apostilas ele consegue armazenar em um CD? Um CD que a gente sabe, né? A gente viu lá no início da aula, tem como capacidade de armazenamento 700 MB. O que é esse MB mesmo, hein? 700 megabytes, tá? Então a gente vai então aqui fazer uma conversão, né? Mas antes dessa conversão a gente tem que analisar um detalhe, ó. As apostilas do professor,
quando a gente for inserir elas no computador, a gente tem que perceber aí, entender, né, qual vai ser o espaço que cada apostila vai ocupar de memória. Então a gente vai ter que fazer uma continha. Acompanhe comigo então a nossa conta que nós vamos fazer. Olha só. Um CD, a gente viu que ele tem capacidade aí de 700 megabytes, né? Então, ó, se a gente converter então para kilobyte, né, uma multiplicação por 1024, vão ser então 7.168.000 kilobytes. Beleza. Essa é a capacidade aí do CD, né, como um todo, transformado, né, convertido aí para kilobytes. Beleza? Agora nós podemos calcular quantas apostilas o Daniel pode armazenar. E a gente trouxe aqui como é que a gente vai então calcular, né, o número de apostilas dele. Ó. A gente vai pegar aí a capacidade do CD, tá? E dividir pelo tamanho de cada apostila, tá? Então vai ficar essa conta aí, ó. Nós vamos pegar então aquele valor que nós encontramos, né, 7.168.000 kilobytes, e dividir por 900 kilobytes, tá bom? Isso aí é a média, né, que foi apresentada aí pra gente, para cada apostila, né? Quantidade de informação, que é a quantidade de memória que vai ser ocupada com cada apostila. Realizando, então, essa divisão, nós temos, então, aproximadamente 796 apostilas, tá? Então, olha só, um único CD, né? Um único CD aí pode armazenar 796 apostilas do professor Daniel, tá bom? Então, repare que já é uma quantidade muito grande, né, de informação, né, que um CD é capaz de armazenar, né? Então, conforme o dispositivo que a gente estiver utilizando, né, a gente tem uma quantidade maior ou então menor de capacidade. Então, é uma quantidade aí já muito boa, né, no caso aí do professor Daniel, ele tem aí como capacidade, num único CD, de guardar aí 796 apostilas. É muita apostila que ele pode guardar aí à vontade, né? Então, ó, esse é mais um exemplo que nós vimos aqui, que trabalha, né, a nossa unidade de armazenamento, né, capacidade aí, a nossa unidade de medidas que nós temos aqui para armazenamento, né? Vamos agora relembrar, né, como é que nós desenvolvemos aqui esse sistema, né, que é já bastante comum, né? Hoje em dia, né, nós temos aqui no nosso dia a dia vários dispositivos, né, que nos acompanham, né? Nós vimos aqui alguns exemplos, como o pendrive, né, como o DVD, né, que são dispositivos aí de armazenamento, e essa unidade, né, que nós utilizamos para a gente designar ali o tamanho da informação, né, já está enraizado aqui no nosso contexto. Então vamos relembrar aqui alguns dos nossos tópicos que nós apresentamos aqui na nossa aula. Começando aí, ó, com as nossas unidades de medidas de armazenamento mais utilizadas, que no caso aí foi o bit, o byte, o kilobyte, o megabyte, o gigabyte e o terabyte, né? Relembrando aí que o bit é a menor quantidade de informação que nós temos, né? Hoje em dia a gente quase não ouve mais falar em bit, né? Porque a nossa quantidade de informação já está tão grande, né, que a gente já quase não ouve falar em bit ou em byte, né? Quando a gente vai assistir um filme, né, a gente não fala em bit ou byte, já fala em megabyte, em gigabyte, né? Hoje, com o advento aí da tecnologia, né, nós temos uma capacidade muito grande de armazenamento. O byte, né, que foi outra medida que nós apresentamos, é o conjunto de 8 bits. Então, conforme nós temos uma quantidade maior de informação, nós temos aí também uma nomenclatura para ser utilizada conforme nós temos essa quantidade de informação, né? Bora ver então, seguindo em frente aí,
relembrando aqui que nós apresentamos para vocês, né? Nós apresentamos aqui a nossa tabela, né? Que resume aqui esse sistema de unidade de medida, né? Olha só, começando então com o byte, né? O símbolo é o B minúsculo, é a menor quantidade. Logo após ele nós temos o byte, que é o B maiúsculo, então o byte, né? Escrito mesmo. Ele equivale a 8 bits, tá? Então, nós temos aqui como exemplo, né? Se a gente apresentar uma letra, digitar uma letra ali no teclado, essa letra vai ter exatamente um byte, tá? Seguindo em frente, nós temos aí o kilobyte, né? KB, a simbologia, ou então kbyte. Ele equivale a 1024 bytes e a gente trouxe aqui uma curiosidade, né? A maior parte dos documentos que contém apenas texto ocupam algumas dezenas de kilobytes. O próximo que nós vimos aí foi o megabyte, né? MB ou MByte. O megabyte tem aí, ele é o mesmo que 1024 kilobytes. Então aí uma foto, né? Ou então uma música, né? Uma música com 8 megabytes, uma foto com boa resolução já ocupa 4 megabytes. Seguindo em frente, nós temos aí o gigabyte, cuja simbologia é o GB, ou então o gbyte. Ele é o mesmo que 1024 megabytes. Então, a gente já pode, a partir do gigabyte, armazenar um filme inteiro, né? Ou, dependendo do tamanho do filme, né, mais de um. Tá? E dependendo da resolução desse filme também, né? Logo após, nós temos aí o terabyte, que é 1024 gigabytes, né? A simbologia dele é o TB, ou então o tbyte. Nós temos aí como capacidade, para a gente ter uma ideia, né? Com 1 terabyte, a gente pode armazenar 40 filmes de alta resolução, ou aproximadamente 200 mil músicas. Beleza? São curiosidades que nós vimos aí com relação a essas capacidades de armazenamento. E aí, para a gente relembrar, né, também a forma de conversão. Quando a gente está convertendo aí os nossos valores, as nossas unidades de medidas do maior para o menor, nós temos então que fazer uma multiplicação, tá? Se for do gigabyte para o byte, para o megabyte, aliás, né, uma multiplicação por 1024. Do megabyte para o kilobyte, mais uma multiplicação por 1024. Do kilobyte para o byte, também uma multiplicação por 1024. Agora, se for do byte para o bit, então uma multiplicação né, por 8, né? Diferente dos outros, essa multiplicação vai ser apenas por 8. Apresentamos aqui alguns exemplos, né, bem simples para vocês entenderem direitinho. E nós vimos também, né, como converter no sentido oposto, né? Vamos mostrar o nosso esquema aí agora para a conversão de uma unidade menor para uma maior, né? Nós vimos o contrário ainda há pouco, e agora do menor para o maior. Então, quando a gente quer converter do bit para o byte, divisão por 8, tá? Esse é o único diferente, né? Do bit para o byte. Uma divisão por 8, tá? Se a gente quiser transformar, então, do byte para o kilobyte, uma divisão por 1024. Do kilobyte para o megabyte, uma divisão por 1024 também. E do megabyte para o gigabyte, mais uma divisão por 1024. Tá? E aí nós apresentamos também aqui mais alguns exemplos para você ficar craque aí nessa conversão, né, de uma unidade maior, aliás, de uma menor para uma maior, né? Basta você seguir esse esquema que você não sentirá aí grandes dificuldades de realizar essa conversão, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido, né, esse sistema de unidades aí de armazenamento e principalmente que você tenha conseguido compreender como converter essas unidades, tá bom? Basta então você multiplicar, né, ou então dividir, sempre respeitando ali a nossa proporção, né? Porque nós temos ali uma multiplicação por 1024, então uma divisão por 1024, e quando for do byte para o bit, né, multiplicação ou então divisão por 8, tá bom? Então, é isso que eu tinha para apresentar, eu espero que você tenha gostado. Chegamos ao final da nossa aula.